Andarilho angustiado, que de sua vida está cansado, sem ter pra onde ir. Deixe esta vida perigosa e siga a Santa Rosa, que ao céu vai lhe conduzir. Desespere se a esperança não lhe der toda a confiança pra essa vida deixar. O irmão mal com poder todo o mal vai desfazer e a santa paz vai lhe dar. Neste caminho diferente que o levará para a eternidade, o reino da felicidade. Não queira o mundo nunca mais, mas observe os sinais que a Santa Avó está mostrando, que o grande dia está se aproximando. Não perca tempo para nada, com a esperança restaurada, siga em frente sem temer. Se obstáculos surgirem e as grandes lutas logo virem, será fácil de vencer, porque a Santa Avó querida estará sempre em sua vida e nunca irá falhar. Tenha certeza do que digo, pois quero ser teu grande amigo e para sempre te ajudar. Siga esta igreja firmemente neste caminho diferente que o levará para a eternidade, da felicidade. Não queira o mundo nunca mais, mas observe os sinais que a Santa Avó está mostrando, que o grande dia está se aproximando.
perca tempo para nada, com a esperança restaurada, siga em frente sem temer. Se obstáculos surgirem e as grandes lutas logo virem, será fácil de vencer. Santa Avó querida estará sempre em sua vida e nunca irá falhar. Tenha certeza do que digo, pois quero ser teu grande amigo e para sempre te ajudar. Neste caminho diferente que o levará para a eternidade, o reino da felicidade. Queira o mundo nunca mais, mas observe os sinais que a Santa Avó está mostrando, que o grande dia está se aproximando, se aproximando, se aproximando, e vem chegando. A paz do Senhor a todos, principalmente aqueles que eu não cumprimentei pessoalmente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim disse o rei Davi. Nós estamos reunidos na casa de Deus, a alegria precisa ser grande para facilitar tanto o nosso louvor a Deus, como também receber as suas bênçãos e palavra. Convido a todos, por gentileza, aqueles que têm condições, para que se coloquem em pé. Nós iremos orar. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, como é bom poder mais uma vez estar na Tua santa casa para expressar nosso louvor ao Senhor e a nossa adoração. Também expressamos adoração a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Entendemos, ó Pai, que o Senhor não nos abandonou, mas tem nos dado a oportunidade, aos longos do tempo, aos nossos irmãos e hoje a cada um de nós. Por isso que expressamos essa adoração do profundo do nosso coração ao Senhor e a todo o seu poder. E neste momento, rogo para que esteja conosco os seus santos, quanto a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para nos abençoar, para nos direcionar, sempre no caminho do bem e da verdade, trazendo-nos o conhecimento necessário, amplo do Teu reino. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, cuide de cada um de nós, cuide desta reunião, para termos uma reunião agradável, uma reunião que realmente traz a nós a possibilidade de vivermos em paz com todos e assim cumprirmos nossa nobre missão aqui nesta terra. A certeza que já está conosco, irá dirigir esta reunião, vó querida, profeta Irmão Aldo, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Nós muito agradecemos também nosso Pai, a Jesus, ao Espírito Santo e a todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Pois é grande, todo poder.
Muito bem, irmãos livres com Deus. E aqui temos o depoimento de fé do nosso irmão Wesley Oliveira Guedes, residente em São Paulo, que enviou seu depoimento de fé, relatando uma grande proteção recebida mediante seu clamor. Venho por meio deste compartilhar um testemunho de fé que marcou profundamente minha vida. No ano de 2010, aos 14 anos de idade, residia na cidade de Capão Bonito, interior do estado de São Paulo. Naquela época, trabalhava como auxiliar em uma farmácia local. Certa noite, por volta das 19 horas, fui encarregado de realizar uma entrega utilizando minha bicicleta no local. No entanto, acabei me confundindo com o endereço e, ao chegar a uma região pouco iluminada, deparei-me com uma residência que possuía um longo corredor até o portão. Acreditando ser o local correto, adentrei o corredor, mas fui surpreendido por 2 cães de grande porte da raça Rottweiler, que imediatamente me cercaram, latindo de forma agressiva e tentando me atacar. Diante do perigo iminente, fiquei completamente imóvel, sem saber como reagir, e clamei repetidamente a Santa Vorrosa. Foi então que, atraído pelo barulho, o morador da casa apareceu e, com grande esforço, conseguiu conter os animais. Após esclarecer o mal-entendido, ele me disse, visivelmente impressionado, que eu havia recebido um verdadeiro milagre, pois os cães, em situações normais, teriam me atacado com gravidade e consequências maiores poderiam ter acontecido. Hoje, membro do coral da congregação de Jardim Sabará, São Paulo, testemunho com gratidão o poder da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo, bem como a proteção divina do reino dos céus, que estiveram comigo naquele momento e me guardaram de todo o mal. Então, irmãos, aí está o reconhecimento, a gratidão, o testemunho do nosso irmão Wesley. E agora temos aqui a mensagem que fala sobre a doutrina e disciplina de nossa Igreja, que santificam a nossa alma e nos leva para Deus o Pai, a fim de sermos felizes e abençoados. Estimados irmãos, quem quer ser feliz e abençoado em toda a sua vida, precisa ter em seu coração muito amor à nossa doutrina e observar com rigor e boa vontade a nossa disciplina, para ser uma pessoa sábia e temente a Deus. Procurem obedecer à vontade soberana do nosso Deus e Pai. Ele fala ao seu coração dizendo: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A nossa doutrina e a nossa disciplina vieram dos céus para a felicidade e o bem de todos os que puserem em prática. Portanto, todos que viverem a nossa doutrina e praticarem a nossa disciplina, obedecendo aos conselhos e ensinos da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo, alcançarão o conhecimento de Deus e a sua sabedoria, e entenderão o que é temor do Senhor, o que é justiça e honestidade, para praticá-las no seu viver.
E assim vivendo, conservarás a tua alma em paz, te livrarás do caminho do mal e de toda perversidade, aumentando os teus dias na terra para gozar de toda a graça de Deus, do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Irmãos apostólicos, saibam dar valor a este tesouro que lhes foi dado, que são a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois é a mais perfeita regra do bom viver e de felicidade. A doutrina desta Igreja Apostólica é vida e conduz para a eternidade, trazendo a verdadeira felicidade quando ela é crida, amada e obedecida. Procurem entender que, para serem felizes a cada dia, deve viver esta doutrina. Portanto, nossa doutrina é o conjunto de princípios que servem de base para a nossa maneira de crer, de viver, de falar e de proceder. Ela veio dos céus e foi Jesus quem nos trouxe e deu à Igreja através da Santa Vó Rosa como um tesouro precioso, e que, sendo vivida e praticada como deve ser, é uma fonte de vida para quem a possui. Ela os desvia dos laços da morte, santifica e purifica a sua alma, fazendo-lhe felizes e bem-aventurado. Entendam que a nossa doutrina ensina a amar a Deus, nosso Pai, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, devem fazer só o bem e nunca terem em seus corações os maus sentimentos, como o orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja, entre outros sentimentos que não são de Deus. O verdadeiro Filho de Deus e apostólico, fiel à doutrina e à nossa Igreja, evita todo o mal e só pratica o que é bom e agradável aos olhos de Deus e dos homens. A disciplina da nossa Igreja deve ser respeitada e obedecida com zelo, pois é proveniente dos céus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, recebemos ensinamentos sobre moral, bons costumes e a maneira correta de vivermos como verdadeiros apostólicos. As nossas irmãs devem observar os seguintes cuidados em sua apresentação: utilizar saias ou vestidos com comprimentos adequados, conforme a medida estipulada pela disciplina da Igreja, 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. Não usar roupas coladas ao corpo como colante, cotton ou similares, que delineiam a silhueta. Não utilizar peças transparentes, curtas ou decotadas que exponham parte do corpo. Não usar estampas extravagantes, shorts, bermudas e calças compridas, exceto em ambientes escolares ou profissionais, quando exigido. Não usar roupas rasgadas ou desfiadas propositalmente. Não utilizar maquiagens, exceto esmalte incolor nas unhas. Não usar joias, com exceção de anel de formatura e aliança de casamento. Não usar brincos, colares, pulseiras, piercing ou tatuagens. Manter o cabelo comprido, cobrindo os ombros, sem cortes curtos, franjas, repicados ou repenteados extravagantes. Se pintá-los, que seja na sua cor natural. Não retirar as sobrancelhas nem redesenhá-las com lápis. Não utilizar cílios ou unhas postiços. Os calçados devem ter salto de no máximo 5 centímetros. Os irmãos devem manter uma aparência sóbria. E respeitosa, observando cabelos curtos e penteados discretos, não usar costeletas longas, barbas ou cavanhaque, evitar camisetas regatas ou camisas fora da calça, não usar shorts, bermudas ou roupas com estampas femininas ou extravagantes, não usar roupas justas ou coladas ao corpo, bem como calças rasgadas ou desfiadas propositalmente. Gravatas devem ser discretas, evitando modelos borboletas
ou com cores e estampas exageradas. Manter as unhas limpas e aparadas sem esmalte. Não retirar as sobrancelhas, nem redesenhá-las com lápis. Não usar joias, brincos, colares, pulseiras, piercing ou tatuagens. Não permanecer sem camisas em público. Os apostólicos devem abster-se de vícios e dos costumes de bebidas alcoólicas, preservando a saúde e a santidade. Não praticar jogos de azar, loterias, apostas, rifas, bingos, promover sorteios, seja presenciais ou virtualmente. Não é permitido frequentar ou associar-se a outras entidades religiosas, seja secretas, discretas ou assemelhados. Não é permitido frequentar lugares áridos, cinemas, shows, teatros, carnaval, estádio, etc. Não é permitido participar em festas juninas e movimentos folclóricos populares, exceto no cumprimento de obrigações escolares. Recomendamos à juventude apostólica evitar más companhias e ambientes inadequados. Procure zelar por uma boa apresentação com aparência limpa, boas maneiras e educação. Não imitar comportamento mundanos ou pessoas que se desviam dos ensinamentos da igreja, pois a justiça de Deus é perfeita e está sobre tudo e sobre todos. Lembrar que aqueles que se afastam da disciplina correm o risco de infelicidade, fracasso e até a perda da alma. Irmãos apostólicos, honrem o seu corpo, porque ele é sagrado e deve ser preservado com honra, conforme palavras de São Paulo em Coríntios. Não sabeis que sois santuário, templo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim também procederam nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, e homens santificados de bem que souberam dar valor ao seu corpo, porque foram criados por Deus para ser um verdadeiro exemplo de filhos e filhas dele. Honrando-o em todo o seu viver até o fim de suas vidas aqui na terra. Estimados irmãos, não brinquem e nem deem lugar ao pecado. Sejam fiéis, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus aos que lhe obedecem e lhe são fiéis é a vida eterna. Busquem esta vida em Jesus, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, pois eles querem o vosso bem e a vossa felicidade. Irmãos, ontem meditamos sobre a doutrina, sobre a disciplina, o meio por qual Deus tem passado a doutrina ao seu povo sempre foi por meio de homens escolhidos por eles. Olhamos aí os profetas, patriarcas, apóstolos, seu filho Jesus, nos dias de hoje a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. São ensinamentos que levam as pessoas a ter um amplo entendimento sobre a própria obra de quem? Dele, Deus. E ontem nós meditamos que a obra de Deus nunca foi difícil. Nunca, irmãos. E não é difícil, quer dizer, existe a dificuldade, não porque ela é difícil em si, mas porque o inimigo coloca barreiras no caminho das pessoas. Quando eu falo da obra de Deus em si, ela não tem nada de dificuldade. Não tem. Mas a dificuldade existe porque o inimigo, ele não quer ver sua vitória, ele não quer ver sua conquista. E isso Jesus tem afirmado no momento que chama todos indistintamente. Ele diz o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu ensinamento, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, ele falava da sua doutrina e dos seus exemplos, irmãos, porque ele não apenas pregava dentro de uma expressão, mas ele praticava aquilo que ele pregava. Ele falava do batismo, foi submetido. Ele foi batizado não por uma necessidade, mas para deixar de exemplo.
Ele falava da humildade e ele se submetia a esta humildade, irmãos, e mostrava às pessoas a importância para que elas pudessem ser grandes, para que elas pudessem ser imensas. Então ele fala, aprendi da minha doutrina e também com meus exemplos, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quer dizer, você vai encontrar paz, sossego para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como assim? Jesus, ele fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque sabia ele que o inimigo sempre colocou barreiras para que o homem tivesse dificuldade de entender a sua própria origem, como ele foi criado. Como que fomos criados, pastor? Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Como? O que é isso? A fisionomia e em santidade, perfeito, como Deus é perfeito. Então, a nossa origem é a santificação, é santo, fomos criados santo, a semelhança de Deus. O nosso espírito foi criado santo. E muitas vezes as pessoas, elas se afastam da sua origem dizendo, como nós meditamos ontem, é impossível a santificação. Você vê? Origem e a impossibilidade dessa origem como somos criados. Sendo que a obra de Deus não foi 1 ano, 2 anos, irmãos, foi muitos anos de ensinamento. Imagine, veio quantos profetas vieram a esta terra. Veio Jesus, nosso Senhor, para que o homem pudesse, de uma forma espontânea, aceitar a verdade e ter a liberdade. A liberdade, irmãos, quando se fala da liberdade, estamos referindo ser liberto da escravidão do pecado. Ser liberto da falta de esclarecimento sobre a nossa própria origem e como nós devemos ser. Então, por que isso acontece? Quando o homem ele se apega aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, ele não consegue entender a Jesus. Ele não consegue compreender. Ele tem dificuldade. Por isso que quando Jesus ele vai chamar os homens, ele fez esse chamamento, ele mostra ali, que não é nada pesado. O pesado é nós queremos entender a Deus olhando para o reino oposto, que o inimigo não vai dizer, não vai incentivar a pessoa, olha, viva para Deus para você ser vitorioso. Creia no profeta de Deus. Não, ele vai fazer com que você contrarie o profeta, ou nós contrariamos o profeta de Deus, seja eles aqueles tempos remotos, quanto ao tempo de Jesus, aos apóstolos, nos dias de hoje. Para quê? Para perdermos a graça de Deus. A graça de recebermos as palavras do reino dos céus. A pessoa perde a graça. Está falando demais sobre esse assunto. É como se diz, se sente incomodado com aquilo que vai dar vida à alma, aquilo que vai dar destaque à alma. É isso que o inimigo quer, que nós sentimos incomodados com as coisas de Deus. Se muitas vezes essa mesma pessoa ele coloca para olhar, para ver coisas inconvenientes, se dá gosto para a pessoa de tal forma, ele pode passar ali um dia todo e não enjoa daquilo. Mas quando fala de, muitas vezes, alguns minutos da obra de Deus, é um estrondo, muitas vezes, na mente dessa pessoa, pelo incômodo que ele leva as pessoas a ter para com a obra de Deus. Então, tendo esse incômodo, com certeza vai ter uma grande dificuldade de entender a própria obra. E, quando nós observamos Jesus ele falar sobre esse assunto, ele tem razão, irmãos. Quando nós olhamos para ele, quando nós olhamos para a obra dele, nós conseguimos ver que existem as lutas, existe a dificuldade, mas que o poder maior está ao nosso lado. O poder de Deus é maior. Então, que existe as lutas, existe. Existe as perseguições, existe, mas as perseguições vêm de lá, irmãos.
lá do reino das trevas, que leva as pessoas a querer compreender a obra de Deus como algo arcaico, né, o atrasado, algo que aprisiona. Então, faz com que as pessoas, elas realmente, quando vai receber uma orientação, né, se essa orientação ela atinge o costume que muitas vezes ela adotou no mundo, ela começa muitas vezes a sentir ofendida. É como se a mensagem estivesse ofendendo ela. E a mensagem não é para ofender ninguém, irmãos. A mensagem é para conscientizar daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Esse é o objetivo, de não querer diminuir uma pessoa, rebaixar uma pessoa, não. A mensagem é para, muito pelo contrário, é para querer que as pessoas elas se conscientizem, para que elas se destaquem como uma luz a brilhar e honre o reino de Deus, não apenas por meio de expressão, mas por meio de ação. Então, Jesus deixou claro naquele dia, e quando ele falava a respeito, né, sobre esse assunto, falou assim: quer vir após mim? Falava assim: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Quer dizer, se uma pessoa ela não nega a si própria, ela não tem condições de se aproximar de Jesus, porque está presa aos seus próprios costumes, às suas próprias vontades, e nisso tem dificuldade de entender Jesus e, por conseguinte, as suas palavras. Então, negue-se a si mesmo. Então, quando nós falamos de uma pessoa que nega a si própria, ela já consegue se aproximar de Jesus. E quando ela age com essa humildade, permanece com essa humildade, ela consegue entender a palavra de Jesus. E quando ela entende esta palavra, ela vê que a obra de Deus não é impossível, que realmente tem condições de cumprir a vontade de Deus. Porque, irmãos, Deus, nosso Pai, Ele tem um grande poder. Ele usa esse poder em nosso favor, para a nossa vitória. Ele fala assim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Olha o que ele fala. Quer dizer, você vai negar a si próprio, vai se aproximar de mim, vai entender minha palavra, mas agora o inimigo vai te perseguir, porque ele não vai estar feliz, não é feliz, e ele não vai, irmãos, cruzar seus braços para ver a tua vitória. Então Jesus mostra, ele compreende que as lutas vêm e que nós precisamos tomar nossa cruz e seguir a Ele. Então, a perseguição pelo seu destaque, pelo seu brilho. Então, quem quer levar as pessoas a ser baixa, irmãos, é o próprio inimigo. Seja a expor a cobiça, a mudar a sua fisionomia, quando nós falamos a respeito da imagem de Deus, fomos criados à imagem, a levar essas pessoas a questionar a própria obra de Deus. É interessante, né, quando nós observamos muitas pessoas dizem, mas qual que é o ponto da Sagrada Escritura que fala sobre esse assunto da doutrina, sobre a disciplina, irmãos? A doutrina, ela é clara, ela é nítida. Cada tempo houve uma necessidade para o povo e todos os ensinamentos foi de grande valor ao seu tempo. Jesus dando os seus ensinamentos, ao seu tempo também foi questionado com relação a esse assunto. E quando ele está para terminar o seu ministério aqui nesta terra, ele disse o quê? Eu tenho muito que vós dizer, mas vós não podeis compreender agora. Ele, Jesus, disse, eu tenho muito que vós dizer, mas vós não podeis compreender agora, mas quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, Jesus, ele fala, irmãos, que tinha muito que dizer.
E ontem nós meditamos que a disciplina, principalmente a disciplina, eu acredito, temos a doutrina, que é algo que traz-nos a clareza, também tem, ao longo do tempo, se estendido, acrescentado por necessidade. No início era uma, depois vem sendo duas, foi crescendo, de acordo com os empecilhos que o inimigo colocava no caminho das pessoas. Então Jesus mostra mais uma vez ali que não podia falar algo naquele momento que as pessoas não entenderiam. Mas quando fosse o tempo que ele formasse um espírito semelhante ao dele, esse espírito semelhante ao dele, o espírito consolador, o espírito da verdade, aprenderia dele, receberia o que era dele, para passar ao seu povo. E nós temos uma doutrina, uma disciplina de Jesus. Tudo que nós temos aqui é de Jesus, que tem nos passado nos dias de hoje. Mas nós temos referência na Sagrada Escritura, desde os tempos mais antigos, ao tempo, podemos dizer, em Deuteronômio, né, está escrito: não usará o homem vestido de mulher e nem a mulher vestido de homem. Algo dessa maneira. Não vestirá a mulher vestido de homem e nem o homem vestirá vestido de mulher. Quer dizer, desde aquele tempo existia um diferencial na roupa. E para compreender esta realidade, os profetas, ao longo do tempo, ensinando, levando à conscientização, Jesus, da mesma maneira, São Paulo, falando na igreja naquela época, ele falava assim, que as mulheres, se ataviam em trajes honestos, com pudor, quer dizer, em trajes com pudor e modéstia. É interessante que São Paulo só faltou falar a medida. Por quê? O que é pudor? É vergonha de expor o corpo à cobiça. Ter vergonha de expor, nesse caso, o corpo à cobiça. Modéstia é sem exageros. É sem exageros. E só faltou falar a medida ali. O apóstolo São Paulo só faltou a medida. E agora, para conseguir entender, já que por volta do ano de 1950 as pessoas entendiam sobre isso, e como? Como que as pessoas compreendiam isso? Ainda voltado para a Sagrada Escritura, o que aconteceu afinal? 1900, podemos dizer, as pessoas estavam voltadas com relação a esse pudor, E depois as pessoas perderam essa noção, mesmo sabendo da Sagrada Escritura, e começaram a defender tais costumes que surgiu, principalmente por ano de 1964. E agora, hein? Minhas palavras passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Isso, qual que é a importância disso para as pessoas, que elas realmente deixam tais costumes dominar a sua vida, mesmo tendo noção que aquilo é indecente naqueles tempos. Agora, hoje, como as coisas cresceram e se enraizaram no coração, as pessoas perderam a noção. Mas naquela época, não vou falar de igreja apostólica em si, mas se as pessoas via outra, com um vestuário acima do joelho, falava, aquela pessoa não é de família. Ela era criticada pela própria sociedade, aquela mulher ali. Então era um repúdio, irmãos. Não era de igreja apostólica para aquelas pessoas, mas de pessoas que entendiam sobre as virtudes do reino dos céus. Tinha a essência do amor, da honra, do pudor. Estou falando de uma forma geral. Mas aí veio a moda, principalmente por volta do ano de 1964, a tal moda, e as pessoas perderam a noção de uma forma tal que o vestuário normal é repudiado. Você chega na escola, uma jovem chega na escola com vestuário normal, é o vestido da vovozinha? É rebaixado. É dessa maneira, é o vestido da sua avó, isso aí? Então, os valores se inverteram.
É como Jesus disse: por aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Quer dizer, muito perderia a noção do certo e do errado. As pessoas perderam a noção. E isso eu estou falando de um tempo recente, irmãos. Quando eu falo do tempo recente, não estou falando da minha época, quer dizer, eu estou falando ao decorrer da minha época, mas que surgiu antes, que eu posso dizer, minha avó, meu pai, o pai de alguém, nasceu antes desse tempo e pode falar de uma forma, irmãos, autêntica, algo que ele presenciou sobre o que eu estou falando, com relação de uma forma geral. É claro que não estendo com relação ao assunto de acontecimento, até mesmo pelo tempo, mas se verter os valores. Então, a necessidade do Consolador informar, a Santa Vó Rosa informar ao longo de todos esses tempos, aquilo que era desagradável, olha, isso não pode. Algo que as pessoas já sabiam que não podia, mas deixou de saber, irmãos, deixou de ter conhecimento porque o pecado se alastrou, o amor se esfriou, porque as modas inconvenientes foi aceita pela humanidade. E aí? E aí a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo preservou, Jesus, melhor dizendo, por meio desses santos, preservou uma igreja de acordo com a sua vontade. Então, naquela época dele, como que ele ia falar? Sendo que todas as pessoas, eu estou falando de 1900, por volta de 1900, era normal as pessoas ver a decência. Imagine na época de Jesus. Então as pessoas naturalmente tinham aquela decência natural. Então ele ia falar, faça isso, mas as pessoas já faziam. Com relação às tecnologias, os monitores, com relação que era usado para passar aquilo que eles queriam, seja de brutalidade, promiscuidade, surgiu, aí acredito por volta do ano de 1932, de uma forma muito mais profunda, de 1922 já se ouvia falar, mas por volta de 1932 e aqui no Brasil por volta do ano de 1950. Agora, quantos anos se passaram para surgir essa tecnologia que por sua vez seria usado de uma forma inconveniente, imprópria para o ser humano, irmãos? Quando nós falamos de televisão, irmãos, nós não estamos falando do monitor que é usado muitas vezes para facilitar em passar uma palestra, uma reunião. Sempre foi falado de algo que foi controlado pelos donos, levando ali filmes inconvenientes, novelas, que realmente contraria, que molda o espírito do ser humano, Como Jesus iria falar desse aparelho que surgiria praticamente após a sua ida, 1.900 anos à frente, mais ou menos, após sua ida, 1899 anos após a sua ida. O que ele ia falar sobre isso? E embaraçar as pessoas, por isso que ele disse, vós não podeis compreender agora. Então ele deixou para o outro Consolador. Mas na Sagrada Escritura existe referência sobre o assunto. Ele fala que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Se nós observamos cenários de moda, vamos observando de brutalidade, de ódio, aquilo vai se tornando normal, como se não tivesse problema. É o que nós vemos nos dias de hoje. Vai moldando o ser humano, nós vamos sendo moldados por aquilo. Então, quando que Jesus falou? Na sua época, em São Mateus registrou. A candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Quer dizer, é o que acontece. Agora a Santa Vó Rosa fala de uma forma mais profunda o que não pode. Jesus, por meio dela, tem falado, nos alertar de uma forma mais profunda. E ele fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer, se observarmos as coisas boas e agradáveis, teremos a luz em nosso corpo. Teremos o bom proceder, honraremos o reino dos céus, destacaremos no mercado de trabalho, porque iremos ver coisas boas,
Então, olha só, lá já existia. Mas como que isso não se observa? Como assim? Está lá na Sagrada Escritura, São Mateus registra sobre o assunto. Porque, irmãos, as pessoas estão presas em seus próprios interesses. Muitas vezes sabe, né, das letras que existe de Gênesis, Apocalipse, mas não entende porque os seus interesses falam mais alto. Mas aqui, o que permanece não é meu interesse. Permanece o interesse de Deus, de Jesus, do reino dos céus, que veio por meio da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e todos que o amam não questionam. Imagine assim, eu chegar numa aula de matemática, né? Eu quero ser o maior matemático e questionar os ensinamentos da matemática. Irmãos, é frustrante. Como assim, professora, a senhora vai passar essa aula, eu não gosto. Eu sou matemático, mas eu não gosto dessa matemática. Como assim? E o que o senhor quer dizer, pastor? É uma pessoa dizer, eu sou apostólico, mas eu não gosto da disciplina da igreja apostólica. Eu sou apostólico, mas eu não aceito a doutrina. Mas, rapaz, interessante, uma inteligência. É ser inteligente? Se questionar aquilo que você deve ser, que é moldar. Nós somos o apostólico, ele está relacionado à doutrina e disciplina da igreja apostólica. Ser apostólico é realmente cumprir esses ensinamentos e disciplina em nosso viver. Então, meditem, irmãos, na realidade, vamos viver em paz com todos e com o reino do céu sendo fiel. CS de número 297, Irmão Aldo, és minha fortaleza, é o hino que nós iremos ouvir.
Agradeço aos nossos irmãos do coral, obreiro e diaconisa pelo trabalho e a todos os membros. Convido, por gentileza, para que se coloquem em pé. Nós iremos orar. Ó Pai bendito, todo-poderoso, participamos de mais uma reunião. Queremos agradecer ao Senhor, a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E rogar Tua graça para esta humanidade, para que eles, tomando conhecimento desta palavra, também possam ter paz. Rogo a esses nomes que estão nesta caixa de pedido de oração, a avó querida, o profeta Irmão Aldo, que eles possam se valer da Tua proteção, possam ser solucionados os problemas dele, que a vontade de Deus cumpre na vida deles. Neste momento, rogo por aqueles que por motivo justo não pôde aqui estar, que Tua bênção também alcance, e a esses que vieram, participaram desta reunião, abrirem nos seus corações, demonstrando a sua dedicação, a sua fidelidade, o seu esforço. Mas agora irão para seus lares, logo mais irão para seus lares, que a Senhora possa enviar anjos santos para proteger, guardar e amparar. E sabendo que irá guardar a cada um de seus filhos, proteger da toda a bem-aventurança, a avó querida, o profeta Irmão Aldo, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, nós muito agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a todos que todos possam ter uma excelente tarde.